Faço mágica por um prato, implorou a menina de rua ao bilionário, com as mãos enrugadas e sujas segurando um baralho gasto. Quando o homem riu alto, a câmera captou tudo e a humilhação virou viral. Eu só queria comer, murmurou Sofia, tremendo, enquanto os olhos dela procuravam algo que mostrasse que ainda existia dignidade. Aos 9 anos, sem casa e com uma cartola rasgada como seu único objeto de valor, ela dormia em bancos, vendia truques na praça e sonhava com um lar. Naquele palco de gala, iluminado por holofotes frios e lentes que buscavam choque, parecia que a piada já havia sido escrita por quem decidiu usar a infância dela como entretenimento. Mas ninguém imaginava que a carta que Sofia tiraria naquela noite mudaria tudo. O som do riso ecoou como um corte. O cheiro de talco e perfume caro se misturou ao odor de rua e comida fria. Os aplausos fingidos soaram secos, como cartões batendo um no outro. As luzes da televisão cegavam mais do que iluminavam. E mesmo no meio de tanta humilhação, havia uma pequena chama de esperança no olhar da menina, uma resistência que não se via nas roupas sujas nem nas mãos calejadas. Essa chama prometia que algo inacreditável ainda poderia acontecer. Sofia nasceu em um bairro simples, filha de uma mãe que trabalhava em 2 casas e de um pai que sumiu antes mesmo de ela aprender a andar direito. Na infância, aprendeu a reorganizar brinquedos quebrados e a transformar pedaços de papel em barcos e brincadeiras, escondendo a fome atrás de risadas. Quando tinha 5 anos, a mãe adoeceu e uma rede de dívidas espalhou a família pelo bairro. A cartola entrou na vida dela numa tarde chuvosa, quando encontrou um idoso de nome Seu Bento, que lhe deu o chapéu como quem passa um talismã para alguém que precisava de coragem. O chapéu era grande demais, com costuras soltas e a aba amassada. Para Sofia, ele virou o livro de memórias, porta de fuga e peça central de cada truque. Aprendeu a fazer mágicas com Lucas, o amigo de rua que vendia balões, que mostrou como esconder uma moeda e substituir um olhar por um sorriso. O baralho doado por Dona Marisa, uma voluntária de um abrigo, passou a ser o seu companheiro de cena, manchado de comida e cola. Entre perdas e pequenas vitórias, Sofia cresceu sabendo que o mundo podia ser cruel, mas que um gesto simples podia virar revoltada. A dor da ausência de um lar se misturou com a alegria de quando, por um sábado, a cartola rendeu um prato de sopa. Essa mistura de fome e talento, de risco e afeto, caminhou com ela até a noite em que um convite transformou tudo. Na manhã em que recebeu o envelope com o logotipo do programa, Sofia estava sentada no degrau de uma padaria, esfregando a cartola com os dedos para tirar o pó. Miguel Souza, o bilionário doador de eventos de luxo, aparecera dias antes em fotos nas redes sociais, sorrindo ao lado de artistas e dizendo que queria promover talentos invisíveis. Helena, a produtora executiva do programa, enviou um cartão avisando que uma equipe buscaria crianças de rua para um quadro chamado Experiências. Lucas, o amigo fiel, empurrou-a com o cotovelo e disse: "Vai, Sofia, mostra o que você sabe." Dona Marisa avisou com um bilhete que poderia ajudar com roupas. "Eu não tenho roupa de gala", respondeu Sofia, a voz quase roubada pela vergonha. "Traga o que tiver", disse Helena por telefone, com uma risada que tentou soar maternal e acabou soando prática. O convite veio com a promessa de uma refeição e uma chance de aparecer na TV. Era uma porta, ainda que minúscula, e Sofia empurrou. Na chegada ao estúdio, o contraste era brutal. O asfalto onde ela dormia brilhava de chuva e barro. O corredor do estúdio cheirava a limpeza e álcool. Câmeras rodaram, técnicos sussurraram e um produtor chamado Roberto ajeitou o microfone sem olhar nos olhos dela. Havia uma festa de empresários, carros pretos e um tapete vermelho que parecia prometer celebridade. No camarim improvisado, fizeram uma maquiagem rápida que deixou marcas brancas na pele. O apresentador do programa, chamado Carlos, fez uma pergunta para a plateia antes de chamá-la. "Vai ser divertido ou comovente?" Algumas pessoas riram antes mesmo de entender. No palco, a plateia, acostumada a sensações fortes, esperava ver espetáculo ou carnificina. E aí veio o gesto que selou a humilhação. Um convidado do público jogou uma caixa de purpurina na cartola de Sofia, que voou, abriu-se e derramou brilho sobre seu rosto. O ruído foi de escárnio. "Olhem só, a maga da rua", murmurou um jurado chamado Antônio com um sorriso cortante. As luzes destacaram a sujeira do baralho e a humilhação virou imagem para milhões.
Nos bastidores, a sensação de humilhação deixou marcas. Sofia sentou num canto, as mãos tremendo, e Lucas veio com uma garrafa de água. Eles não sabem quem você é, disse ele, apertando a mão dela. Não é por eles que você faz mágica, respondeu Sofia, tentando ajeitar as cartas molhadas. Roberto apareceu e disse, faz parte do show, enquanto Helena, a produtora, parecia distante e calculista. João, o segurança, ficou observando, impotente. Dona Marisa, que acompanhara Sofia, chorava em silêncio. Havia também Anita, a jurada mais jovem, que refletia surpresa e desconforto. As conversas ali eram rápidas, cortadas por portas e microfones. O que ele quer de mim? Sussurrou Sofia, apontando para Miguel, que sorria à distância. Miguel, o bilionário, gostava de aprender o poder que tinha sobre vidas alheias, de transformar a miséria em espetáculo sem peso na consciência. Aquela balada, pensou ele, seria um conteúdo perfeito para redes sociais. O ambiente cheirava a perfume caro, suor e maquiagem. A cartola, encharcada de purpurina, ficou apoiada na cadeira, lembrando que ali se jogava a dignidade de uma criança por entretenimento. No banheiro do backstage, antes de subir de novo, Sofia olhou no espelho. A água fria escorria, o eco das risadas do público chegava distante. Ela segurou a cartola contra o peito, sentiu o tecido áspero e o cheiro de pano molhado. Respirou fundo e perguntou a si mesma se deveria cair no truque que esperavam. Ensaio final. O que você vai fazer? Perguntou Lucas com a voz baixa. O que sempre fiz, disse Sofia. Transformar a fome em um truque que faz as pessoas olhar para outra coisa por um minuto. Aquela pausa foi um momento íntimo que traduziu medo e coragem. O som da torneira, o frio do piso no pé descalço, o sabor da água que restou na boca, tudo compôs uma cena que preparou o público interno para o que vinha. Havia cheiro de sabão, visão do espelho embaçado, tato das cartas molhadas, paladar salgado de lágrimas e o som abafado do público ao longe. Foi ali que uma decisão se firmou. Ela subiria no palco para mais do que entretenimento. Subiria para contar uma história com olhos e cartas. Enquanto isso, Miguel conversava com jornalistas sobre sua iniciativa. É humanitário, dizia ele, posando para fotos. Helena listava nomes para possíveis cortes. Temos material sensível, disse ela para Roberto. E ele respondeu, isso dá engajamento. Essas falas eram uma prova de que o sistema transformava vulnerabilidade em métrica. Mas o roteiro da noite tinha uma trama que ninguém previa. Entre os convidados, havia uma mulher chamada Laura, que trabalhava no departamento jurídico da empresa de Miguel. Ela estava ali para avaliar contratos. Quando viu Sofia, algo no olhar dela mudou. Laura tinha uma memória que a puxava para outros tempos. Lembranças de cartas, de uma cartola preta usada em festas da família. Ela sentiu uma pontada no peito, que anos depois se provou essencial. A preparação para subir ao palco envolveu ajustes técnicos e pequenas intrigas. Anita, a jurada, sugeriu uma pergunta fácil para fazer a menina rir. Deixe que o público a veja como fofa, murmurou. João, o segurança, ofereceu um lenço e disse, fique calma, garota. Roberto calibrava o microfone e dizia, fala devagar, vamos cortar depois. Cada conselho soava como uma escolha entre proteção e exploração. Lucas, nervoso, tentou contar um truque simples para distraí-la, mas Sofia gritava, eu consigo sozinha. Ela ensaiou o gesto com as cartas, sentiu seu pulso, notou as palmas suadas. O cheiro do palco era de madeira encerada e luz quente. O som das batidas do coração dela misturou-se com o ruído distante dos celulares gravando. Essa mistura de sensações seria crucial quando a humilhação veio acompanhada de uma decisão pessoal. No palco, uma nova tentativa de humilhação ocorreu. O apresentador, com tom teatral, perguntou, você realmente faz mágica por um prato? A plateia riu. Faço, disse Sofia, com voz trêmula. Um comediante convidado atirou um saco com moedas cenográficas que rolaram no palco como zombaria. A cartola sofreu outro golpe, caiu e girou como se o destino fosse brincar. Nesse instante, o público deu risos e cochichos. A câmera focou no rosto de Miguel, que sorriu satisfeito. Parecia que a noite terminaria com a imagem de uma menina vendida como sentimento barato. Mas naquele exato segundo, Sofia agarrou o baralho com as mãos sujas, sentiu o frio das cartas e decidiu jogar uma carta diferente.
Ela baralhou com um gesto que vinha da memória das praças, inspirou e começou a falar com a plateia. Os primeiros acordes da sua voz soaram tímidos, quase escondidos. Ela trouxe histórias curtas, palavras simples, e abriu um truque que não era apenas sobre ilusão, mas sobre verdade. A plateia, acostumada à piada, calou-se. O silêncio cresceu até que a respiração coletiva parecia uma corda esticada. As luzes pareciam avalizar a mudança. O som da voz dela era seco, com o ruído da rua nos cantos, mas genuíno. Quando Sofia mostrou que, ao tocar uma carta, podia transformá-la numa lembrança, a plateia começou a entender que não era espetáculo barato, era vida. As lágrimas de Dona Marisa nos bastidores brilharam sob a luz. Luas de esperança surgiam no olhar de Lucas. Miguel, por trás do copo de uísque, sentiu seu sorriso esmorecer. Era a reviravolta prometida. O baralho, a cartola e as cartas manchadas tornaram-se leitmotivo da narrativa, repetindo a imagem de que algo pequeno pode conter um mundo inteiro. No auge da apresentação, algo inesperado aconteceu. Ao revelar uma carta com uma fotografia desenhada a lápis, Sofia colocou debaixo da luz uma imagem que fazia o coração de uma mulher arquivar memórias. Laura, a jurista, levantou-se sem pensar, com as mãos cobrindo a boca. A foto mostrava uma casa pequena, uma janela com cortinas azuis e, em frente, um quintal onde uma menina brincava. Laura reconheceu aquela casa porque havia perdido uma sobrinha há anos, em circunstâncias que a família jamais superou. Ela sentiu o rosto arder, a garganta apertar e a certeza de que havia uma conexão impossível. "Onde você achou essa foto?" perguntou ela a si mesma. Depois murmurou para quem estava perto. "Isso é parecido demais com a antiga rua do meu irmão." O clima mudou. As câmeras tiveram que captar não mais o riso, mas a respiração coletiva. A sessão, que poderia ter sido apenas viral pelo choque, virou ponto de encontro para uma descoberta. Depois do show, começaram as investigações. Um trabalho com documentos antigos, registros de adoção e uma busca por pistas nas cartas levou a equipe de Laura a solicitar exames que confirmassem o que as fotos sussurravam. Foi então que o DNA entrou na história. Explicar um teste de DNA de forma simples e crível exige clareza. Um exame de DNA com comparação de perfis é feito extraindo pequenas amostras de células, normalmente saliva, de duas pessoas. Em laboratório, técnicos isolam o material genético e analisam marcadores específicos que variam entre indivíduos. Ao comparar os padrões, pode-se calcular a probabilidade de parentesco. O processo leva dias e exige controle de contaminação, selagem de amostras e documentação rigorosa para que os resultados sejam considerados válidos em processos legais e reconhecimentos. No caso de Sofia, a amostra foi coletada com cuidado, a cadeia de custódia foi registrada e os resultados chegaram confirmando uma ligação que ninguém esperava. Enquanto os testes corriam, o antagonista da história continuava a agir. Miguel, percebendo que sua imagem estava em risco, tentou controlar danos. Havia conversas gravadas onde ele pedia para minimizar o episódio, sugerindo que tudo fora entretenimento consentido. Roberto e Helena discutiam cortes e versões que pudessem sufocar a narrativa real. Mas a internet era maior que scripts pré-definidos. Vídeos do público, depoimentos de Lucas e a própria voz de Sofia multiplicaram a pressão pública. Jornalistas começaram a ligar para Laura, que agora se via no centro de um nó emocional e burocrático. O clima entre os personagens mudou de riso calculista para tensão palpável. O momento do resultado do DNA foi um dos momentos de tensão máxima. Laura entrou no quarto de espera com as mãos geladas, trazendo consigo um envelope branco que parecia pesado. Dona Marisa segurava a cartola com força. Lucas parecia incapaz de ficar parado, batendo o pé como criança. "E se não for?" murmurou alguém. "E se for?" respondeu outro. A porta se abriu, o nome da médica soou no corredor e todos se reuniram. O coração de Sofia pulou, as pernas ficaram fracas. Quando a confirmação veio, foi como se uma onda atravessasse o corpo de cada um. As lágrimas vieram primeiro, depois os sorrisos, depois as perguntas que antes pareciam impossíveis.
Esse foi um ponto de virada que mudou a narrativa de espetáculo para a reconciliação. O rosto de Miguel perdeu a cor. O som de taças oferecidas para brindes ficou estranho. O que antes era mercadoria se tornou responsabilidade. Nos dias que se seguiram, surgiram cenas de reação pública. A rede social que viralizara a humilhação agora exigia explicações. Protestos pequenos se organizaram em frente ao estúdio, com cartazes pedindo justiça e respeito. Reportagens mostraram a criança com uma cartola suja e comoviam. O produtor Miguel tentou justificar-se em redes, dizendo que ajudava projetos sociais. As palavras soavam vazias diante da imagem da menina que fizera mágica por um prato. A mídia local começou a investigar contratos antigos de suporte às crianças e o Ministério Público entrou em cena para apurar se houve exploração infantil. A roda de solidariedade se ampliou. Nomes começaram a aparecer como aliados oficiais. Dr. Rafael, assistente social, assumiu a coordenação do caso para garantir proteção à menor e assegurar que as medidas legais fossem cumpridas. Ela precisa de segurança e de um abrigo que cuide da sua educação, disse ele em entrevista. A reação pública acarretou consequências. Mas a história também teve momentos de tensão estendidos, que precisavam ser detalhados. Um deles ocorreu quando Miguel tentou comprar o silêncio de alguns convidados, oferecendo dinheiro por uma entrevista exclusiva. Houve uma reunião num escritório com vidro espelhado, onde ele falou: "Podemos transformar isso em uma narrativa positiva." E Helena respondeu: "Isso envolve manipular a verdade." Essa troca aumentou o clímax e mostrou que havia tentativa de manipulação. Subversão. Outro momento crítico deu-se quando um repórter do canal tentou acessar o histórico de adoções da família onde Laura cresceu e encontrou arquivos com folhas soltas e um contrato rasgado. A busca por documentos antigos transformou arquivos em peças de um quebra-cabeças. Esses momentos foram angustiantes e cada um teve detalhes sensoriais. O cheiro de papel velho nas prateleiras, o som das gavetas rangendo, o toque fragmentado de papéis que se desfazem, o gosto amargo do café frio nas mãos do investigador, a visão das fotos amareladas. Outra tensão veio quando um vídeo editado maliciosamente circulou, tentando inocentar o produtor. A comunidade, no entanto, reuniu provas e testemunhos que mostraram a edição e expuseram a manobra. O apreço público virou pressão legal. Ao longo do processo, várias pessoas foram fundamentais e foram nomeadas por ações específicas. Lucas continuou ao lado de Sofia, segurando a cartola e contando aos repórteres como aprenderam os truques. Dona Marisa ofereceu suporte emocional, roupas limpas e encaminhamento ao abrigo municipal. Laura investigou documentos e, ao sentir a ligação, tomou a decisão de conhecer a menina antes de qualquer movimento jurídico. Dr. Rafael organizou a coleta de material para o DNA e articulou atendimento psicológico. Anita, a jurada, tornou-se voz pública pedindo desculpas à menina em rede. João, o segurança, depôs nos inquéritos declarando que havia recomendado não expor a criança. Roberto, o produtor, foi responsabilizado por editar imagens de forma a ridicularizar. Miguel enfrentou a opinião pública e viu investimentos e contratos suspensos. Cada um dos nomes teve momentos concretos que foram decisivos na transformação da narrativa. O backstage da reconciliação foi repleto de conversas intensas. Laura encontrou Sofia num dia chuvoso na porta do abrigo e ficou parada, sem saber como começar. "Você lembra da casa na foto?" perguntou ela, com voz trêmula. "Lembro", respondeu Sofia. "Eu costumava brincar no quintal e tinha uma mãe que cantava." Laura passou as mãos nos cabelos dela e disse: "Quero te contar uma coisa." Foi um encontro repleto de sensações. O cheiro de chuva, o tato quente das palmas segurando a da menina, o som distante de carros, o gosto de lama na bota de Sofia e a visão do abraço vindo. Esse reencontro foi o primeiro fio que ligou passado e presente. As palavras que vieram depois foram pequenas, cheias de pausas, mas contundentes. "Acredito que você é família", disse Laura. "Posso provar", foi a promessa que abriria caminho para o exame. Quando o veredito da investigação caiu, as consequências começaram a se desenrolar.
O estúdio foi repreendido por autoridades de proteção à criança. Houveram multas e advertências administrativas. Miguel teve que responder a inquéritos por exploração de imagem de menor e por condutas que desrespeitaram regulamentos. Seu discurso de caridade soou cada vez mais distante. A pressão fez com que a empresa patrocinadora fizesse um comunicado pedindo desculpas e prometendo reformular procedimentos. O peso da justiça pública se fez sentir. Essa queda pública do antagonista foi uma parte necessária da reparação e trouxe um senso de justiça que gerou alívio na comunidade. A performance final de Sofia, aquela que surpreendeu a plateia, foi revista inúmeras vezes nas mídias. Quando a câmera parava no instante em que ela segurava a fotografia, dava para ver até os detalhes do traço de lápis. Havia 5 descrições sensoriais que marcaram aquela cena e que se repetiram em diferentes versões. O cheiro de papel e tinta, o som abafado da plateia, a visão do reflexo das luzes no olho de Sofia, o tato do baralho frio nas mãos dela e o sabor salgado das lágrimas que começaram a correr. Essas imagens sensoriais deram à cena uma textura que fez a audiência sentir a reviravolta quase fisicamente. No meio da narrativa, há um momento que pede um chamado à comunidade. Se você estivesse naquele lugar, o que faria? Marque alguém que precisa ouvir essa história. O que faria no lugar dessa menina que transformou cartas em provas de pertencimento? Escreva nos comentários se acha que programas de entretenimento devem ter limites quando lidam com crianças. Sua opinião ajuda outras pessoas a encontrar esta história e também gera discussão sobre como proteger vulneráveis. Comentários e compartilhamentos ampliam vozes que podem transformar humilhação em reparação. E agora, vamos voltar para o que aconteceu depois, quando o DNA confirmou uma ligação que mudaria o destino de todos. Com a confirmação do DNA, a rotina de Sofia mudou rapidamente, mas não sem momentos difíceis. O acolhimento inicial no abrigo deu lugar a avaliações psicológicas e a burocracia de documentos. Havia microtraumas a serem tratados. Dr. Rafael explicou que o processo de reabilitação emocional inclui terapias, reconstrução de rotina e etapas de confiança. Ela precisa de rotina e estudo, dizia ele. Laura, determinada, começou a buscar registros de licença e propriedades antigas, reconstruindo um mapa familiar. Vamos refazer a história, disse ela. Enquanto isso, Lucas decidiu morar temporariamente no abrigo para não perder contato. Dona Marisa conseguiu voluntários que doaram livros e uma cartola nova, esta com um forro limpo e fita colorida. Anita ajudou financeiramente com pequenas doações para aulas de mágica. Esses atos foram costurando uma rede que protegia a menina. Os momentos de tensão que se seguiram foram chave para o desfecho. Um deles foi a audiência pública em que Miguel teve que prestar depoimento. As palavras no tribunal ressoaram como martelos. Fizemos entretenimento, disse ele, tentando limpar a imagem. Isso expôs uma menina em situação de vulnerabilidade, retrucou o promotor público. As reações foram intensas, com reportagens cobrindo tudo e a plateia moral pedindo responsabilidade. Outro momento tenso foi quando documentos antigos mostraram que a casa da foto havia sido vendida por um tio fogoso que jamais declarou ter uma sobrinha. Essa revelação fez nascer uma busca por reconciliação que envolveu conversas difíceis. Esses episódios foram descritos com olfato de papel envelhecido, visão de contratos amarelados, som de passos pesados nos corredores e o tato áspero de pastas na mão dos investigadores. Depois de muita papelada e de algumas decisões legais, veio a decisão mais esperada. Laura pediu a guarda provisória de Sofia enquanto se organizavam procedimentos de adoção e reabilitação. Havia muitas regras a cumprir, mas o sentimento geral era de que aquela criança encontrava finalmente um lar. A cerimônia de entrega de pertences foi emocionante. A cartola rasgada passou por um processo simbólico e foi arrumada com cuidado. Isso é seu, disse Laura, colocando a cartola nova na cabeça de Sofia. O som de risos contidos, o brilho das lentes e o cheiro de café quente marcaram a cena. O reconhecimento público veio em forma de artigos e depoimentos. Jornalistas escreveram sobre a infância, sobre o uso indevido da imagem, sobre a importância da ética em programas de entretenimento. Houveram debates sobre como as redes sociais amplificam humilhações e como as empresas devem responder. Miguel perdeu patrocinadores e parte de sua rede de influência. Roberto e Helena enfrentaram repreensões e revisão de práticas de produção.
O caso entrou em pautas de discussões no legislativo local sobre proteção de imagem de menores. Esses desdobramentos deram uma sensação de justiça coletiva. Com o tempo, uma nova rotina começou a se desenhar. Laura e Sofia tiveram momentos de construção afetiva que pareciam às vezes trancos e avanços. Havia pequenos rituais, um café na manhã, uma aula de mágica às terças, visitas ao parque às sextas. Lucas frequentava os ensaios e participava das apresentações que agora eram voltadas para instituições que ajudassem crianças. O baralho virou ferramenta de terapia e de contato, ajudando Sofia a falar sobre seu passado sem repetir a dor. As cartas eram montagens de memórias e sonhos. Foi nesse período que surgiram propostas de trabalho social para Sofia, mas todos exigiam cuidado para não transformar sua vida em espetáculo de novo. As transformações também tocaram a comunidade. O abrigo ganhou doações e apoiadores que pediram transparência nas ações. Dr. Rafael encaminhou protocolos para garantir proteção a crianças convidadas por emissoras. Anita abriu uma campanha de arrecadação para projetos de integração social. Dona Marisa recebeu uma homenagem da comunidade por sua dedicação. Lucas foi matriculado numa oficina de formação profissional. Esses desdobramentos foram medidas concretas de reparação. Agora chega o momento de fechar a história com um epílogo temporal que mostre a trajetória no tempo após os acontecimentos. Um mês depois, a vida de Sofia estava repleta de novos olhares e tarefas. Ela começava a frequentar uma escola próxima, ainda com aulas de recuperação para alcançar o ciclo regular. O abrigo ofereceu suporte para que Laura pudesse organizar sua documentação e o processo de guarda. As primeiras consultas de terapia ajudaram Sofia a nomear o que havia sentido no palco e nos dias de rua. A cartola ficou limpa e guardada num lugar especial. A sensação era de que havia uma base segura, mas a menina ainda olhava para as janelas com cautela, não totalmente acostumada com a ideia de um lar fixo. A sociedade observava atentamente e muitos voluntários ofereciam ajuda. A imprensa já não perseguia tanto e havia um suspiro coletivo de alívio. A cada pequena conquista havia um aplauso tímido, como se a vida tivesse voltado a fechar uma ferida. 3 meses depois, as transformações eram mais visíveis. Sofia já se apresentou em pequenos eventos beneficentes, desta vez com proteção e narração que a colocava em primeiro plano. Havia aulas de música e expressão corporal. A cartola nova era parte de seu figurino mais íntimo do que símbolo de exposição. A relação com Laura se consolidava e o vínculo familiar se fortalecia com visitas de parentes que surgiram para conhecer a menina. A justiça social também avançou, com mudanças internas nas emissoras que proibiam quadros que expunham crianças sem acompanhamento. Miguel teve audiências públicas que reduziram parte de seu poder e as empresas passaram a exigir protocolos. A vida cotidiana de Sofia ganhou ritmo, com tarefas escolares, tardes de brincar e noites de leitura. Havia, claro, dias de dificuldade, mas o suporte existia, e isso era fundamental. 6 meses depois, a vida parecia realmente outra. Sofia participava de um programa educativo na escola e começava a sonhar com futuros possíveis que iam além dos truques que sustentavam sua fome. Havia uma apresentação que reuniu família e voluntários, onde ela fez um número de cartas que contou a história de um lugar que a salvou. O público aplaudiu de pé. Laura e Sofia formalizaram os processos de guarda e iniciaram os passos legais para a adoção. Miguel tinha uma imagem reconstruída por decretos, mas não havia retorno total às suas práticas antigas. A comunidade seguia acompanhando e projetos de inclusão ganharam visibilidade. Para a sociedade, a história mostrou que humilhação pode ser revertida por justiça e afeto. Para Sofia, o mais importante foi a sensação de que não estava sozinha e que sua cartola agora guardava não só truques, mas memórias que poderiam ser escolhidas com cuidado. Ao final, a lição foi clara. A menina que dizia "faço mágica por um prato" deixou de ser um conteúdo viral para ser um símbolo de dignidade recuperada. A cartola e o baralho, repetidos em cenas e palavras ao longo da trajetória, transformaram-se em símbolos de resistência. O público aprendeu a exigir limites éticos quando crianças aparecem em programas.
A história lembrou que talento e dignidade merecem ser vistos sem exploração. Se você sentiu algo ao conhecer essa trajetória, escreva nos comentários um coração e marque alguém que precisa entender o poder da empatia. Inscreva-se se quiser acompanhar mais histórias que mostram que pequenas ações geram reviravoltas. No fim, a mágica realmente aconteceu. Mas não foi só uma carta tirada ao acaso. Foi a justiça, a coragem e o amor que mudaram tudo. Ela não voltou a ser a mesma depois daquela noite. Ela encontrou um lar e a plateia que antes riu aprendeu a aplaudir de verdade.